Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, concha. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu queria consultar o plenário sobre a inclusão da moção número 70 de 2012. Moção de congratulação ao João Vinícius Lopes pela conquista de um carro na prova de laço e pela segunda realização dessa belíssima festa. Está incluso na pauta a moção número 70 de 2012. Pela ordem, senhor presidente, eu também gostaria de pedir que o senhor consultasse o plenário para a inclusão da moção 71 e 72, de minha autoria, onde parabeniza o senhor prefeito Rui Ferreira e também o Gil Morato e Milton Abud. No decorrer, eu justifico os motivos. Eu consulto o plenário. Está inclusas as moções de Vossa Excelência. Por favor, vereador. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 16/2012 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Féstina, dispõe sobre o toque de acolher as crianças e adolescentes de lugares que especifica no município de Conchas e de outras providências. Projeto de Lei número 17/2012 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Féstina, dispõe sobre a decretação de utilidade pública da Associação dos Produtores Familiares de Conchas. Moção de congratulação número 68/2012, a senhora Leonice Souza Ferreira, Luciana Cristina e Juliana Godoy, pela campanha que estão realizando em nossa cidade em prol das famílias carentes e desempregados, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Moção de congratulação número 70/2012, de autoria do vereador Emerson José Féstina, ao senhor João Vinícius Lopes Parzi. Moção de congratulação número 71, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, ao excelentíssimo prefeito municipal de Anhembi, senhor Rui Ferreira, pela bela administração realizada nos últimos 8 anos e pela eleição de seu sucessor. Moção de congratulação número 72/2012, aos senhores Gil Morato e Milton Abud, pela conquista do último pleito eleitoral da cidade de Anhembi. Passamos ao grande expediente do dia. Eu convido o vereador Omar para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu gostaria hoje de falar que esse projeto de lei do senhor presidente dessa casa
eu acho que vem de encontro à necessidade realmente das nossas crianças e adolescentes. Mas, tendo em vista, eu gostaria de relembrar que esse vereador, na questão da juventude, fez 3 projetos de lei, tem um que será votado ainda esse ano, que chama também, vem diretamente ao atendimento à criança e ao adolescente. Que nós temos uma lei municipal que autoriza o trabalho do menor aprendiz, e agora está tramitando nessa casa o menor aprendiz simplificado, que será votado, com certeza, será para a próxima gestão. Outra coisa também, essa noite eu fiz 3 moções. Uma, a número 68, a senhora Leonice de Souza Ferreira, Luciana Cristina e Juliana Godoy. Durante esse período onde houve dispensa, corte do município, essas 3 senhoritas, falando assim com todo respeito, fizeram uma campanha na cidade, arrecadaram cesta, leite e medicamento, então atendendo a essas famílias carentes da cidade, sem intuito político nenhum, e sim um intuito social. Então eu acho justo que seja feita essa moção e aprovada essa noite para elas também. E também eu fiz uma moção, eu tive esse último sábado na cidade de Anhembi, num evento lá, onde era a festa de comemoração da vitória do senhor Gil Murato. Mais de 4.000 pessoas, eu fui em 5 horas, voltei de lá umas 10h30, 11 horas. E eu vi como a Anhembi mudou. Eu fiquei bobo de ver a transformação que teve a cidade de Anhembi. Eu conheci a Anhembi, todo mundo sabe que eu era carteiro, que eu trabalhei em toda a cidade aqui da região, certo? Então eu tive a oportunidade de conhecer a Anhembi antes Rui e agora pós Rui Ferreira, certo? Até predinhos de casas populares está sendo construído lá, certo? Então, e tive lá no meio do evento, eu peguei uma revista aonde teve um investimento, só de convênio assinado, 74 milhões, aonde você anda na cidade é obra. A cidade ficou linda, maravilhosa. Sem contar que na hora de ir, eu fui pelo meio, passei pelo distrito de Peramboia, que não parece mais distrito, parece uma cidade, certo? De tão bonito, tão planejado. Nossa, eu fiquei bobo, porque fazia muito tempo que a gente vai correndo e a gente não vê as coisas. Então eu achei que teria que fazer essa moção, parabenizar ele por esses 8 anos de administração, mudou a cara, sim, de Anhembi, mudou a cara de Peramboia. No entanto, a prova disso é que ele conseguiu fazer o seu sucessor, que é também o qual eu gostaria de parabenizar, o seu sucessor, que é o Gil Murato e o Milton Abude. Certo? Então eu fiquei sem brincadeira, de boca aberta, de estar vendo tanta transformação. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: durante o Dr. Anselmo veio aqui durante os 4 anos falando, e muitos outros vereadores veio falando, e pregou-se muito, e eu não quis falar porque era período eleitoral. Como se passou o período eleitoral, e eu, como eu falei para todo mundo, eu não tenho rabo preso com ninguém, o que tiver de falar eu falo mesmo, certo? Então a gente pode agora esclarecer alguma coisa. Essa Câmara de Vereadores, apesar de só um vereador ter voltado, foi a Câmara que mais trouxe recursos para a cidade de Conchas, certo? Foi os vereadores que mais trabalharam na questão de recurso. Os melhores projetos, as alterações na lei orgânica, que ficarão o alicerce da cidade de Concha, foi construído nesses últimos 4 anos. Então, eu gostaria de pedir aos novos que foram eleitos, que ficam postando no Facebook que não foi fiscalizado, que não foi feito nada, que não foi feito isso, que tenham respeito com aqueles que estão saindo. Porque eu não sei os demais. Eu amo Conchas e amo Juquiratiba. Eu fui contra, durante 8 anos, o nepotismo. Eu fui contra, durante 8 anos, empregar parente. Desvio de função. É claro que o prefeito manda mais do que o vereador. Durante 8 anos, fiz denúncia no Tribunal de Contas. Aonde pude fazer, encaminhei.
Inclusive, o vereador Emerson, o atual presidente, o pai dele, na minha opinião, é nepotismo, na lei não é. Mesmo assim, eu encaminhei. Eu dei continuidade. Não quer dizer que, porque a partir do dia 31 eu não seja mais vereador, que eu vou deixar de ser fiscal do povo. E agora eu deixei de ser vidraça. Eu vou ser a pedra. Certo? Aonde estiver nepotismo, acordo, do qual eu nunca participei, não há sequer alguém nessa cidade que possa se levantar e falar que eu troquei um cargo com o prefeito José Oscar Pavan ou com a senhora Adriana. Perdi muitas oportunidades na minha vida pessoal por não participar de conversas obscuras. Então eu quero deixar claro que os atuais que estão para vir, que tenha um respeito com a gente. Porque eu não prometi que eu ia devolver salário para a entidade. Eu não prometi que não ia receber o salário da Câmara. Eu não prometi que um salário mínimo era o suficiente. Certo? Então, aqueles que prometeram em cima disso, certo? Que honrem o que prometeram e o que escreveram no Facebook. Certo? Porque a minha promessa, eu sempre defendi e fui queimado e talvez perdi a eleição por isso. O vereador, ele está para representar o povo, buscar verba, fazer projeto, fiscalizar. Então ele tem que estar o tempo disponível do povo. Se ele tem outro emprego, ele se afaste, opte por um salário só. Eu não vou permitir acúmulo. Terça-feira tem as reuniões que está no regimento. Se não estiverem ninguém nas terça-feiras nas reuniões, eu vou entrar com representação sim. Porque nós fomos massacrados durante essa última eleições, os vereadores foram massacrados, porque falando que os vereadores só tinham interesse em salário. Que aqui ninguém tinha profissão. Todos aqui têm profissão, todos aqui têm o que fazer, todos deixaram sua vida para cuidar da vida da população. Certo? O julgamento do povo está certo, está correto, cada um entende de uma maneira, cada um entende de uma forma. O que eu quero é respeito. O respeito a gente dá e se adquire. Certo? Não estou criticando, vou trabalhar com meus deputados sim, vou continuar ajudando a cidade, o prefeito eleito, os vereadores que ganharam. Tenho emenda, consegui junto com o Cauê Macris, já casas populares para o atual prefeito, junto com o atual prefeito. Consegui recuperar uma emenda que não deu para entrar esse ano, vai entrar o ano que vem, para a pavimentação do distrito de Creatina. Acertamos a questão junto com as rodovias do Tietê, para recuperar a estrada de Conchas a Santana e de Conchas a Jucratiba, se inicia agora no início de novembro. Certo? Fomos atrás do recurso da praça, tentar ver, vai estar garantido o recurso da praça para o próximo prefeito dar continuidade, certo? Então, esse trabalho eu vou continuar fazendo da mesma forma. Eu vou continuar na vida política, independente de mandato ou não, porque está no meu sangue, eu gosto. O doutor Antônio está aqui, ele sabe. Em 95, eu invadi junto com os alunos o gabinete dele para solicitar um ônibus, né? E consegui um ônibus para o distrito de Curitiba. Em 92, eu invadi o gabinete do Paulo Nunes. Em 98, enfrentamos em Ucarã. Em 2000, que eu não era nada, era carteiro, enfrentamos em Miranda, junto com a população. E agora eu vou voltar a fazer esse trabalho. A gente vai dar um prazo, a gente sabe da situação da cidade de Conchas, a gente sabe do questionamento. Agora eu só quero respeito. Porque conhecimento eu tenho. Eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho uma coisa que falta para muitas pessoas. Eu tenho respeito e quero ser respeitado. Porque como político, posso ter falhas como todo e qualquer cidadão. Ninguém nasceu perfeito. Porque se aquele fosse perfeito, era Deus. Que é o único que é perfeito. Tenho meus defeitos, mas ninguém pode falar que eu negociei, que eu barganhei, que eu empreguei alguém na minha família, que eu pratiquei nepotismo, que eu... fiz qualquer outra coisa. Então é isso que eu vou cobrar. Desejo aos novos e ao atual prefeito uma excelente administração, porque nós gostamos de Conchas, queremos umas Conchas melhor. Os meus deputados vão ajudar a cidade de Conchas. Senhor presidente, eu vou pedir só para concluir. Os meus deputados vão ajudar a cidade de Conchas
e o Distrito de Jiquiratiba e os bairros. Vou dar continuidade no projeto da água do Bini Santana, certo? Independente com mandato ou não. A única coisa que eu vou falar é o seguinte: aqueles que prometeram vão ter que cumprir, porque eu vou cobrar. Simplesmente isso. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Não havendo mais ninguém para fazer uso da tribuna, passamos à ordem do dia. Discussão e votação das moções. Em discussão, moção número 68, 70, 71 e 72 de 2012. Em discussão, vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as moções são importantes, mas eu tive a oportunidade de chegar lá em Embi e observar, porque aqui a gente escutava o povo falar: ah, o Rui é isso, o Rui é aquilo, o Rui é isso, o Rui é aquilo. E todo mundo sabe que eu gosto de política e sou muito curioso. E como eu fui carteiro, eu conheço muita gente lá. E tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E perguntei sobre a pessoa do Rui e sobre a administração do Rui Ferreira. Certo? Então essa moção faz importante que a cidade da região veja quando tem um grande administrador por perto. E eu perguntei para o povo o que eles achavam da administração Rui Ferreira. Eles falaram que foi a melhor coisa que já aconteceu na cidade de Anhembi e de Piramboia. Hoje eles têm emprego, hoje eles têm especialista, hoje eles têm plantonista, hoje eles têm... Enfim, enumeraram serviços que não tem em cidade, como Tietê e Cerquilho. Certo? Então eu fiquei de boca aberta de ver tanta coisa bonita assim. Então, por isso que eu gostaria que todos votassem favorável. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereadora Agenor. Desculpa. Nós estamos na votação das moções ainda. Não havendo mais ninguém. Na discussão. Em discussão, vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, eu queria apenas registrar aqui essa moção, muito bem lembrada por Vossa Senhoria, quanto à festa da Chácara Santo Antônio, a festa da família do João Vinícius. Eu quero parabenizá-lo pela grandiosa festa. Eu tive a oportunidade de ir na sexta-feira, tinha muita gente. Ele fez um grande evento, o qual o povo da região ficou satisfeito com a festa que ele apresentou em nossa cidade. Eu vejo uma coragem muito grande desse menino e de sua família. Gostaria que o prefeito eleito incentivasse e desse todo o respaldo que ele precisa para realizar essa festa. Sabemos que é uma festa cara e que recebe muito pouco apoio do poder público. A nossa região ainda não está definida a vocação da nossa região. Quem sabe a vocação da nossa região é nessa modalidade que ele trouxe aqui para a nossa região. Então eu quero parabenizar e que sirva de apoio para ele as nossas palavras de incentivo para que ele continue trazendo esses eventos para a nossa região. Seria isso, senhor presidente. Eu também queria parabenizar o João Vinícius e sua família
por mais este evento realizado. Um evento que, na verdade, ele sabe o que está fazendo. Prova disso é a conquista do carro. E que ele mantenha esse segmento. Quem sabe nós teremos na nossa região a maior área de eventos de toda a região. E que ele dê continuidade. Tá de parabéns o João Vinícius, a toda a sua família, que continue. E no que depender desta casa, de todos os companheiros aqui, eu acredito que vai ter nosso apoio. Seria isso. Em discussão, vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de comentar com relação a essa moção ao João Vinícius. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar na cidade de Aparecida do Norte nesse final de semana, na TV Aparecida, acompanhando o cantor Edson Fogaça numa nova etapa, novo projeto que ele está construindo na sua carreira. E lá, conhecendo vários artistas, eu tive orgulho de dizer que Conchas hoje tem um recinto apto, adequado, para receber grande show. Por exemplo, no caso da Chácara Santo Antônio. Portanto, eu também gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns ao senhor João Vinícius Lopes Parzi por essa grande edificação construída dentro do nosso município. É só isso, senhor presidente. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação as moções 68, 70, 71 e 72. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moções 68, 70, 71 e 72 aprovados por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que o senhor fizesse duas consultas para ver se é legal ou não. Certo? Como a maioria dos vereadores disse que não queriam o valor do salário, consulte e vê se pode abaixar. Quem sabe eles devolvem para o município e ajudar a pagar. Faça a consulta para nós. A segunda consulta, que o senhor pagasse um curso para os novos vereadores sobre regimento, sobre lei orgânica, sobre lei de responsabilidade fiscal e sobre o código de ética. Certo? Porque a maior parte que estão entrando, não adianta a gente querer cobrar deles, porque são cidadãos comuns e ainda não têm essa noção. Então, antes de janeiro, eles que já fizessem esse curso. Certo? Eu gostaria que o senhor consultasse, visse se pode dar o curso, certo? O treinamento para eles, certo? Que eu acho importante e necessário. Certo? Como nós temos a Público Consulta, pelo menos a Público Consulta, se não puder dar um curso, a Público Consulta dá uma noção básica, para um resumo do que é a Câmara, como funciona, qual é o poder do vereador, o que o vereador pode prometer, o que o vereador não pode prometer e o que o vereador pode fazer. Que eu acho isso é importante para o desenvolvimento e o crescimento de nossa cidade. Certo? Gostaria que o senhor consultasse isso. E gostaria de lembrar aqui que às vezes as pessoas acham que a gente está falando isso é dor de cotovelo. Porque perdeu ou por isso. Gente, de jeito nenhum é dor de cotovelo. Eu acho que, como eu falei, que o respeito entre quem ganhou e quem perdeu, que Conchas está nessa situação que está, porque sempre tem, quando tem o vencedor, o derrotado trava o vencedor. E assim nós estamos vindo há 20 anos. E quem está pagando o custo e o preço dessa cidade, de uma administração ruim que vem ao longo dos anos, de uma administração onde não tem emprego, de uma administração onde não se cria um distrito industrial. Quando um compra um terreno, dá um terreno para criar o distrito industrial, o outro vai lá e tem uma outra coisa. E assim vai. Um constrói a praça, outro desmancha. Outro constrói o trem, outro vai e desfaz. Certo? Eu acho que está na hora da gente parar. Eu acho que está na hora de dar um basta. Certo? Eu estou elaborando o projeto, se der tempo de aprovar até o final do ano, é o seguinte: não vai destruir obra pública sem autorização legislativa ou consulta popular. Vou apresentar ainda até o final do ano. Pelo menos não vai se jogar dinheiro à toa. Toda obra de grande interesse público terá que ter a consulta popular. Por quê? Porque hoje a gente vê que o prefeito é autônomo. Certo? Ele constrói e destrói a hora que ele quer, independente da Câmara. Certo? Depois que ele tiver com o dinheiro na mão, ele faz o que ele quer. Certo? Eu acho que a gente precisa dar uma mudada,
nessa carta, porque senão nós não vamos mudar a cara de Conchas. É essa a mensagem que eu queria deixar para a população. O meu número de celular não vai mudar durante esses próximos 8 anos, vai ser um número. Toda denúncia que tiver, pode ligar para mim, que eu esteja onde estiver, eu vou dar um jeitinho de aparecer. Eu vou estar acompanhando, vou estar ajudando, vou estar fiscalizando. E agora tem uma coisa de bom. Ninguém pode falar que eu estou recebendo, porque a partir de janeiro vai ser de graça. Vou usar a tribuna quando achar necessário. Vou ao Tribunal de Contas, como já fui diversas vezes, quando achar necessário. Porque eu não vou fazer muita denúncia no Ministério Público, a gente sabe que é demorado. E daí, paga lá, acaba se limpando o nome. No Tribunal de Contas não tem jeito. Se tiver errado, é ficha suja, não volta mais. Eu acho que a nossa cidade precisa disso. Precisa ser denunciado nos lugares certos, ser tomadas as atitudes certas, e quem não é competente para estar na política deve sair da política. Não pelo voto, mas sair sim, se for ficha suja, através do órgão responsável e competente. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, não deu tempo de fazer uma moção de pesar da família do senhor Antônio Merlim, que infelizmente apareceu um problema grave, precisou amputar a perna e ele veio a óbito. Então eu quero deixar aqui a minha moção de pesar, e na próxima eu farei por escrito essa moção. Queria dizer também que esta Câmara demonstrou maturidade. A nossa Câmara é uma Câmara que trabalhou bastante. Talvez tenha faltado reconhecimento do poder público, mas a nossa Câmara é uma Câmara que trabalhou bastante, contribuiu muito para o nosso município. Haja visto as emendas que foi conseguido através de vereadores, algumas máquinas que foram conseguidas através de vereadores, e muitas vezes não reconhecido. Quero dizer aqui o que eu penso disso. Se eu fosse o prefeito de Conchas, escancarava o trabalho do vereador, para que ele se sentisse estimulado para continuar trabalhando, e não esconder. O nosso município é um município carente, que carece de muita coisa. Os vereadores eleitos, quero desejar a todos boa sorte e que façam um trabalho igual ou melhor do que foi feito nesta Câmara, que é possível fazer. De alguns tempos para cá, foi dado demonstração de que vereador trabalha e contribui muito para o município. Não sou contra vereador ganhar salário. Muito embora eu ache demagogia, porque mesmo no meu, durante algum mandato que eu tive, teve vereador que se comprometeu que se eleito fosse, o salário de vereador doava para uma família pobre. E ficou para dele mesmo. Aí quando a gente cobrava, ele falava que era para a família dele que era pobre. Mas não é justo. Não é isso, não é esse o sentido. Quando você vai pedir voto e diz que o salário vai ser doado para uma instituição ou para aquela. Que seja uma coisa séria. Uma coisa muito importante numa Câmara Municipal, o respeito entre os vereadores. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que você perde o respeito por um companheiro seu, aí as coisas caminham. Como dizia minha velha mãe, uma briga você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, tem que ser evitado esse tipo de coisa. O respeito por uma Câmara que está saindo
é muito importante também. Porque todos que passam por aqui deixam a sua contribuição. Por menor que seja, talvez ele não tenha um conhecimento, um relacionamento amplo para conseguir muitas coisas. Mas aquilo que é do alcance dele, ele vai atrás e consegue trazer para o município. Então eu quero desejar a todos, para o prefeito eleito, que tem muito trabalho pela frente, e para a Câmara de Vereadores, que seja igual ou melhor do que esta que está acabando agora. Parabéns ao nosso presidente que foi reeleito e boa sorte para que continue trabalhando para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, o vereador Antônio. Eu acho que a Câmara que entra não pode esquecer das emendas que estão tramitando e que estão, às vezes, paradas nos ministérios, e aí o vereador não dá sequência ou não tem interesse de dar sequência para que a cidade receba isso. Eu acho que nós do PMDB, nós temos duas emendas a nível federal, que é uma emenda que está no Ministério da Saúde, de R$500 mil para o Hospital Municipal. Eu acho que é uma emenda que precisa ser batida, ser trabalhada mais. Nós, na medida em que o deputado Michel Temer passou a ser presidente da República, nós praticamente tivemos dificuldade de ter esse contato com ele, mas eu acho que é uma emenda que precisa ser trabalhado. Outro projeto nosso que está no governo federal é o da cidade digital, que nós já falamos aqui. Eu acho que tem que dar continuidade a esse projeto. E está também um pedido junto ao governo do estado que nós fizemos, que é o asfaltamento do 1,100 metros, 1.100 metros da Santa Terezinha. Eu acho que é de fundamental importância que os novos vereadores trabalhem nisso aí para que consigam. Eu acho que a Câmara nova vai ter muito trabalho. Eu acho que é trabalho para que eles façam com dedicação, para que a cidade saia desse marasmo que nós estamos aqui, sem emprego. Nós não conseguimos. Na sessão passada eu fiz um pronunciamento de quantos lotes nós entregamos para que as pessoas construíssem pequenas indústrias em Conchas, e infelizmente não deu certo, atendendo até uma solicitação do vereador Divaldo. Eu fiz essa apresentação, não só de pequenos lotes que nós demos na época, nós demos grandes glebas de terra e infelizmente não aconteceu nada. Então eu acho que isso tem que ser trabalhado, a cidade tem que sair de ser marasmo, a saúde tem que sair de ser marasmo. Essa Câmara teve méritos, teve grandes méritos. Teve demérito? Teve demérito. O povo achou que somente um fosse o reeleito. Eu acho que tem um velho ditado: vox populi, vox Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu nem ia falar, mas ouvindo a fala do vereador Omar, então eu resolvi falar alguma coisa também. Tem coisas que eu discordo aí, vereador, quando o senhor disse, porque nós perdemos, fomos derrotados.
Eu não penso dessa forma, não vejo dessa forma. Para começar, se estamos aqui, porque fomos vencedores também. A política é um jogo. Você sabe que aquele que é eleito é por 4 anos, depois tenta a reeleição. Então, ninguém pode dizer que isso é eterno. Como, né, eu também, né, a doutora Antônia acabou de falar, o povo escolheu só um para reeleição, que só um foi reeleito. Eu também não penso dessa forma, porque dos 6 novos que entraram, todos entraram com menos votos que eu. Isso quer dizer que a população me queria aqui sim, mas infelizmente por questão partidária eu não estou. Mas então, tem os 6 que vão entrar foram menos votados que eu, não desfazendo de ninguém de vocês, mas isso eu posso dizer. Então, vereador, nós não temos que achar que fomos perdedores ou derrotados, de maneira alguma, não temos que pensar assim. Estamos aqui vários, né, como o senhor, eu, né, passamos já por 2, né, vários aqui, o Nilton, vários, também a doutora Anselma, há várias, né, mandatos já estão nesta casa, então não temos que pensar assim não, né, de maneira alguma, como o senhor disse, né, o vereador Agenor também disse que os vereadores, os novos eleitos, né, eles também têm que ter um respeito por nós, né, como o senhor comentou aí, que está havendo comentário, isso eu acho um absurdo, porque eu acho que da nossa parte não saiu comentário algum, nós, né, estamos desejando boa sorte a eles, né, temos que respeitá-los, assim da mesma forma que eles também têm que nos respeitar. Então, é dessa forma, como o senhor também disse, eu acho que tem que ser assim mesmo, o vereador eleito tem que se dispor do seu tempo integral, né, para poder estar trabalhando em prol do município, porque não é cada um ter sua função, trabalhar aqui e ali e aparecer na hora da sessão. Quanta coisa tem que ser feito e deixa de ser. Então é bom sim que, né, eu sei que todos vão ter o conhecimento e acredito, né, nos novos eleitos que eles vão fazer também um bom trabalho, vão dar continuidade naquilo que nós, hoje, que estamos aqui, né, nós viemos fazendo. Tenho certeza que vai ser dessa forma. Acredito e torço por isso, que seja dessa forma mesmo, né, e como, né, mais uma vez, espero que eles nos respeitem, que até dia 31 de dezembro nós ainda somos vereadores, né, da mesma forma que estamos respeitando, eles que venham nos respeitar, para que não haja comentário, né, porque não tem o porquê falar, certo? Então era isso que eu tinha que falar, senhor presidente, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, olha, eu não tomei conhecimento de nenhum vereador eleito ter falado algo sobre a gente, mas se vocês estão comentando, o que eu posso dizer é o seguinte, a própria vereadora Eva, com essa votação dela, se não me engano, ela é a primeira suplente, e vários vereadores aqui ficaram suplentes. Eu vou contar um caso rapidinho. Teve uma legislatura, né, do Zelão Pavan, eu não fui eleito. Depois de ter sido eleito 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, aliás, eu não fui eleito. Mas, por circunstância do destino, eu fui chamado a assumir o cargo, depois de um certo tempo, o vereador Agenor se lembra, ele era o presidente, para presidir uma comissão de processante, que definiria o futuro de um vereador, o vereador Darciso, vou falar que hoje vai voltar para casa agora a partir do ano que vem, e ficou nas minhas mãos como presidente essa comissão. Então, é só para citar que a vida é assim, nós não podemos, nós não sabemos o dia de amanhã. Como a vereadora Eva falou, o mandato é temporário, não é nosso. Nós somos procuradores do povo por um certo tempo. Ele nos tira, depois pode nos dar de novo. Quer dizer, nada impede que amanhã a própria vereadora Eva possa estar aqui assumindo, por um impedimento ocasional de algum colega, né, por assumir uma secretaria. Isso ocorre normalmente. Então, entre os vereadores eleitos ou que estão saindo, não pode haver esse ânimo acirrado, esse menosprezo, porque eles não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Para eles que são novos, eles que se atentem a isso. Amanhã eles podem estar aqui e sofrerem um processo e, se necessário, chamar um suplente para julgá-los. Então, tem que se ater a isso, tem que ter esse respeito, tem que saber que, né, na vida política é cheia de surpresa, como foi, né, nessa eleição, que todos os vereadores, com exceção do presidente, não voltaram para casa.
Mas eu queria dizer o seguinte, e vou pedir até ajuda para o vereador Omar, para antes da gente encerrar a nossa legislatura, vereador, para a gente trazer aqui nessa casa quantos recursos nós estamos deixando encaminhado, que vai só os vereadores novos irem para São Paulo, para que já no começo do ano eles possam trazer todo esse recurso para a nossa cidade, que é muito dinheiro, que muito não foi repassado, porque entrou no período eleitoral e foram suspensos. Vossas senhorias sabem disso, foram suspensos. Nós pedimos, foi encaminhado, os projetos pararam porque o período eleitoral impediu. Então, os novos vereadores vão poder, já desde o começo do ano, trazer muito dinheiro para a cidade. E nós vamos mostrar aqui no final de ano quantos projetos, quanto recurso existe disponíveis para que os novos comecem já no início do ano, ou talvez até antes, se eles quiserem, ir atrás para que tragam, porque eu acho que começa a liberar a partir do próximo exercício, né, muitos fevereiro. Então, nós vamos mostrar isso para que eles vejam como os vereadores daqui trabalharam, né? E ao prefeito que foi eleito, né, o senhor Dirley, ele vem com um apoio muito grande, quase 50% de apoio de voto, né, de voto de eleitores. E, com certeza, do jeito que a gente sabe que ele é, um empresário bem-sucedido, um rapaz inteligente, novo, cheio de vontade de fazer muito para a cidade, ele vai saber, né, que se não houver esse consenso, se não houver uma união de forças, independente de sigla partidária, de credo religioso, disso tudo, dificilmente a cidade se desenvolve. Nós temos exemplos de cidades vizinhas. Então, é preciso, a partir de agora, calmarem os ânimos. Acabou a eleição. Não existe mais briga para saber quem vai ou quem não vai. Já decidiu, o povo já escolheu, tem que ser respeitado. Resta aos eleitos a sabedoria de agregar. E vou repetir uma frase do que eu nunca mais vou esquecer do Dr. Antônio aqui. Ciscar para dentro. É o grande segredo da política para que se consiga muita coisa para a nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto à fala do Omar do salário de vereador, eu, sem saber se eu era eleito ou não era eleito, eu acho que a quantia que nós votamos ainda é pouco. Para quem ajuda os pobres. Porque eu sou o cara que mais tenho cadeira de roda em Conchas. E não é comprado, dado, não, você dá uma, não, eu compro. Com meu dinheiro, com o dinheiro da Câmara. Então eu acho que o salário de vereador, para aquele que quer ajudar, porque é o seguinte, eu moro em Coabe. E Coabe não tem gente rico. Tem algum mais bem de vida, mas tudo pobre. O que acontece? Newton, preciso de uma receita. Você vai perguntar quanto que é essa receita? Você vai comprar o remédio. Porque se morre uma criança, ou uma pessoa de idade, o que vai acontecer com você? Ah, bati na porta, nem bola deu para mim. Não é assim. O vereador tem que ter o salário. Mas com esse salário, eu acho que muita gente, muitos vereadores, vai ajudar. Se não ajudar, é porque não vão bater na casa dele, achando que ele não ajuda, ou com medo. Fala assim, eu não conheço aquele cara, não votei nele. Não é assim. Depois que está sentado nessa cadeira aqui, todo mundo é vereador igual ao outro. Nem aquele que tenha 1000 votos, aquele que tenha 100 e é eleito, é igual. Eu acho o seguinte, o vereador tem que ter respeito e humildade. Trabalhar pelo povo. Veja, no Pau Cavalo, junto com a prefeita, conseguimos uma perua Kombi, 0 km. Lá no Zamaro, um ônibus, 0 km. Então, gente, a gente trabalha. Todos os vereadores trabalhou esses 4 anos. 4 não. Eu não estou aqui há 4 anos. Estou há 4 mandatos.
junto com a Agenor e o Dr. Anselmo. Então, quando a gente está a tempo no mandato, é a mesma coisa de um time de futebol. Aquele que não ganha nada porque não é ruim. E aquele que ganha sempre o campeonato porque é o time bom. Então eu acho o seguinte, e estou de portas abertas, porque eu tenho deputado em São Paulo, o vereador que fala, Nilton, leva eu lá na Assembleia, com o seu deputado, que a emenda, eu vou junto, não tem problema nenhum. Vou junto. Que já falei aqui que não sou mais candidato, mas moro em Concha e quero que Concha vá para frente. Não volte para trás, como está acontecendo na nossa cidade. Nossa cidade está parada, está voltando. Eu confio nos vereadores que está entrando e confio no prefeito que vai entrar. Por quê? Porque do jeito que está hoje, nós estamos ciscando para fora e não ciscando para dentro. É isso, presidente. Senhores vereadores, eu não vejo meus companheiros derrotados. Eu também perdi uma eleição, a primeira que participei, e isso me fez com que eu aprendesse. Como todos aqui, acredito que a maioria nunca perdeu uma eleição, sempre reeleito, mas isso vai dignificar o próximo trabalho. Tenho certeza que todos os senhores têm a contribuir com o nosso município. Haja visto já o que fizeram nesses mandatos, é o primeiro meu, e o que estão fazendo e o que pode vir. Como o vereador Antônio falou, emendas que virão, trabalho desta Câmara. Eu acho louvável dos vereadores eleitos saírem atrás dos seus recursos, acompanhando o prefeito eleito. Mas nós que conhecemos a parte prática, técnica, sabemos que não é tão fácil. Os deputados querem fidelidade, querem compromisso, querem os votos, como nós políticos queremos, o reconhecimento dos votos. Então, eu não sei se vão ser recompensados com esse mutirão. Recebi o convite para acompanhá-los, infelizmente não pude acompanhá-los, mas vale a pena arriscar. Eu só não concordo e não aprovo comentários que são feitos através de redes sociais, falar que esta casa foi omissa, não trabalhou, e eu sei o quanto trabalhou, mesmo com todas as divergências que estivemos aqui, e divergências poucas vezes por questão pessoal, muitas vezes pelo interesse público, e faz parte da democracia. Nem podemos, nem todos podem pensar da mesma forma. Então, que sirva de alerta para os novos vereadores que o respeito está acima de tudo. O vereador Anselmo comentou de um caso, a qual eu participei também, de uma comissão processante. Eu também fui suplente, era suplente na época. E esta frase que o Dr. Anselmo encerrou, que o Dr. Antônio nos trouxe, eu aprendi a ciscar para dentro. E é o que esses novos vereadores têm que aprender, já desde já, porque hoje já são eleitos, não estão aqui no cargo, mas já tem que começar a analisar. Independente de votação, não significa, aqui dentro todo mundo vale um voto. Não é aquele que foi o mais votado ou menos votado. É um voto só que vale aqui dentro. E aquele que tiver a maioria que vai sobressair
os projetos. Então, mais uma vez eu quero parabenizar todos os meus companheiros, que independente de algumas divergências, defendi meus companheiros através de rede social, Facebook. Fui convidado para participar do programa de rádio, voltei a defender meus companheiros e sei o quanto esta casa trabalhou e o quanto merece reconhecimento, inclusive pelos vereadores que foram eleitos agora para a próxima legislatura, que já fazem parte do rol de políticos. E uma coisa eu aprendi: político respeita o próximo. Seria isso, senhores vereadores. Eu declaro esta sessão encerrada, marcando a próxima para o dia 12 de novembro, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando